Nesta demonstração, iremos apresentar a nossa solução para projeto elétrico, o SolidWorks Electrical, que é uma ferramenta que permite a edição e criação de esquemas elétricos unifilares, multifilares e criação de projeto elétrico 3D. Nesta apresentação, irei adicionar um motor M5, o qual já está criado no esquema multifilar, associar este motor ao meu motor já criado e também criar o meu esquema elétrico que vai controlar o motor M4 através da associação do disjuntor Q4 e do contactor K4. Da mesma forma, irei criar o esquema que irá alimentar o PLC através da associação do meu disjuntor Q6 e o meu transformador T1. Para adicionar ao motor, podemos clicar aqui no diagrama de linhas, inserir símbolos e o SolidWorks coloca-me o último símbolo utilizado. Neste caso, posso clicar em outros símbolos e destacar que o SolidWorks filtra-me todos os símbolos que podemos utilizar em diagramas unifilares. Temos inúmeros símbolos que podemos utilizar, como contactores relés, PLCs, transformadores, motores. Portanto, vou à minha biblioteca de motores, clico em motores e o SolidWorks apresenta uma nova janela relativa às propriedades do motor inserido. Portanto, como vemos, o SolidWorks cria-me uma nova instância do motor M9, mas neste caso, como já tinha indicado, eu quero associar ao motor já existente. Bastando localizar o motor e clicando nele, podemos também adicionar uma referência de fabricante. Os circuitos indicados a vermelho quer dizer que o motor de facto não tem qualquer tipo de ligação. Portanto, podemos aqui pesquisar um fabricante, destacar que o SolidWorks tem numa única base de dados em SQL mais de 500.000 referências de fabricantes. Portanto, permite-nos abranger uma grande gama de ferramentas ou de componentes que nós possamos utilizar. Podemos clicar aqui no Leroy Somer, por exemplo, e o SolidWorks apresenta-me inúmeros filtros que podemos utilizar para mais facilmente encontrar o motor que desejamos. Clicamos aqui numa potência de 1,1 kW e podemos ver que apresenta-nos dois motores. Como vemos, o estado das nossas ligações passam a verde, quer dizer que o motor de facto para este fabricante coincide os circuitos elétricos com o nosso motor em causa. Adicionamos este motor e fazemos OK. Neste momento já temos o nosso motor associado, vou só inserir a ligação entre o meu terminal de bornes e o motor. Como o meu terminal de bornes se encontra numa localização diferente do motor, posso adicionar um cabo. Vou aqui uma reserva de cabos que eu já tenho inserido neste projeto. Posso associar o cabo W10 e através da conexão deste cabo, como vemos na minha origem, o terminal X1 até o meu motor M5, vai ser feito através da passagem deste cabo. Fechar e podemos adicionar um cabeçalho representativo da referência do cabo. Continuando no esquema multifilar, podemos ver que para o motor M5 associado no esquema unifilar, os dados relativos ao fabricante foram preenchidos automaticamente, da mesma forma que a referência do cabo que faz a ligação entre o meu terminal X1 e o motor M5. Isto evita alguns erros cometidos se estes dados fossem inseridos manualmente por um utilizador. De seguida, vou proceder à criação de um esquemático semelhante a este que faz o controle do motor M4. Para isso, vou desenhar um conjunto de conectores. Portanto, vou aqui e indico que pretendo os conectores trifásicos, 3 fases e a proteção. Basta clicar na minha origem e o SolidWorks automaticamente desenha-me a minha conexão trifásica. Temos duas ferramentas de cruzamentos de fios, como vemos aqui. Destaco aqui que o SolidWorks apresenta uma ferramenta inteligente de modulação de fios. Portanto, se eu criar uma nova conexão, é feita automaticamente uma separação dos meus fios conectados. Da mesma forma, se eu clicar e conectar o fio, é uniformizado novamente o fio. Além disso, se eu criar uma ligação defeituosa, portanto o SolidWorks indica-me que esta ligação não pode existir, portanto que está defeituosa. De seguida, vou inserir os meus símbolos para criar este esquemático. Portanto, posso ir aqui à minha árvore de símbolos, destaco aqui o grupo de símbolos, portanto nós podemos criar
novos grupos consoante a nossa necessidade. Podemos criar novos grupos e fazer consulta rápida. Por exemplo, posso criar aqui um grupo de motores. Vou aqui à minha árvore de motores e, portanto, posso inserir todos os meus motores, neste caso, os que eu posso utilizar no esquema multifilar. Neste caso, vou procurar aqui e insiro o motor que eu pretendo. É apresentar a janela das propriedades dos símbolos, onde eu associo qual é o motor que eu pretendo. Damos OK. E como vemos, é preenchido automaticamente a referência do fabricante para este motor M4. Outra forma de inserir símbolos pode ser através das ferramentas do Windows, como o Copy-Paste. Podemos basicamente copiar e colar, e como vemos, o SolidWorks cria-me uma nova instância do símbolo. Neste caso, eu pretendo associar este símbolo ao meu disjuntor Q4. Para inserir o meu contactor ou relé, posso ir aqui à minha janela de inserir símbolos, e como vemos, o SolidWorks filtra-me automaticamente todos os símbolos que eu posso inserir nos meus esquemas multifilares. Temos inúmeros símbolos como motores, PLCs, relés, contactores. Neste caso, vou aqui aos meus relés e insiro o meu símbolo, associo ao meu contactor relé e automaticamente é preenchido o cabeçalho do meu contactor. Por último, vou inserir a minha ligação de bornes, que fará a conexão entre o meu quadro elétrico e o meu motor. O SolidWorks apresenta duas ferramentas para a criação de bornes: bornes únicos e múltiplos bornes. Através da criação de uma linha perpendicular à nossa ligação, indicamos a direção, podemos criar múltiplos bornes. Associamos a nossa régua de bornes e, como vemos, o SolidWorks cria-nos automaticamente a continuidade dos 4 bornes seguintes. Em seguida, iremos criar o circuito que irá alimentar o nosso PLC através da associação destes dois elementos, o disjuntor Q6 e o transformador T1. Imaginemos o caso que tenhamos um esquema que podemos reutilizar. Neste caso, podemos utilizar as ferramentas denominadas macros. As macros são bibliotecas personalizáveis nas quais podemos associar esquemas que futuramente podemos utilizar. Neste caso, posso adicionar um alimentador do PLC e um esquema do motor trifásico. E posso simplesmente ir à minha folha pretendida e fazer drag and drop do circuito que eu pretendo adicionar. Como vemos, o SolidWorks cria-me novas instâncias. Neste caso, eu pretendo associar o meu disjuntor ao disjuntor Q6 e o meu transformador ao T1. Para fazer a ligação entre circuitos que se encontram em folhas diferentes, portanto, pretendemos ligar este transformador ao nosso PLC, podemos ir a gerenciar origem e destino dos fios. Como vemos, é apresentada uma janela na qual podemos navegar até o conjunto de folhas nas quais se encontrem os circuitos que pretendemos ligar. Neste caso, vou ligar o meu transformador até o PLC e, como vemos, o SolidWorks filtra-me o único tipo de fios que nós possamos ligar. Da mesma forma, para o segundo circuito, é filtrado o único fio, diminuindo o número de erros que possamos causar nas nossas ligações. Fazemos fechar e, como vemos, é preenchida automaticamente uma legendagem que indica o número da página e o número da linha nessa página. Podemos navegar até ela e, como vemos, corresponde ao circuito que ligamos. Podemos continuar a navegar. Como vemos, temos aqui o nosso PLC, mas poderíamos adicionar um novo PLC consoante o nosso fabricante. Para este conjunto de relés que estão ligados às nossas saídas, temos a indicação de quais são os contactos que estão a ser utilizados e quais os que estão disponíveis. Da mesma forma, poderíamos ir aqui à propriedade do símbolo e verificarmos que de facto temos os nossos contactos a serem utilizados, são 3, o nosso relé e um contacto disponível. A criação de relatórios no SolidWorks é muito simples. Basta ir aqui ao ícone Relatórios, adicionar, e o SolidWorks apresenta inúmeros templates de relatórios que podemos adicionar. Neste caso, vou inserir uma lista de cabos, uma lista de fios
e uma lista de materiais. Fazendo OK, vemos que o SolidWorks automaticamente mostra-nos as nossas listas. Se pretendermos adicionar novas colunas, basta clicar em Propriedades, Colunas, e podemos adicionar novas colunas relativas a dados, neste caso para os nossos fios. Como vemos, é adicionado o comprimento dos nossos fios. Destaco aqui que estes dados do comprimento dos fios são importados diretamente do SolidWorks. Portanto, existe uma ligação bidirecional entre o nosso projeto 3D e o nosso esquema elétrico. Mas nós poderíamos perfeitamente forçar estes valores a um valor fixo que já saibamos a partida. Clicamos aqui em Gerar relatórios para gerar o nosso relatório e localizá-lo no nosso projeto. Como vemos aqui, estão a ser criados. Clicamos em Fechar e vemos que foi criada a nossa lista de materiais, a nossa lista de fios e a nossa lista de cabos. Para uma melhor organização, podemos utilizar aqui as ferramentas do Windows e colocar a nossa pasta. Para finalizar, realço que o SolidWorks é uma ferramenta multi-utilizador, portanto permite ter vários utilizadores envolvidos no mesmo projeto, tanto no esquema 2D como na nossa integração com o SolidWorks 3D. Como neste caso, vemos que um utilizador já fez o roteamento automático dos nossos fios, inseriu todos os componentes e da mesma forma pode consultar todos os ficheiros relativos ao nosso projeto. Por último, queria deixar uma breve review de alguns pontos fortes do SolidWorks Electrical. Portanto, o software apresenta uma única base de dados estável e utilizada a nível mundial, em SQL, com mais de 500 mil referências de fabricantes e tem vindo a crescer. E também podemos adicionar mais conteúdos a esta base de dados através dos websites mostrados aqui e diretamente através do nosso software. O SolidWorks Electrical apresenta um ambiente multi-utilizador de raiz, portanto podemos ter vários utilizadores a trabalhar no esquema elétrico 2D e no esquema elétrico 3D, como já foi indicado. Esta conexão é bidirecional em tempo real e inteligente. É intuitivo e de fácil utilização, portanto temos ferramentas de edição flexíveis e eficientes, isto é, com uma única ferramenta podemos aplicar várias operações. Isto evita que tenhamos inúmeros ícones para cada operação específica. A implementação é rápida devido à sua flexibilidade e fácil utilização. Existe uma ligação entre esquemas unifilares e multifilares. Destacar aqui também a nossa ferramenta inteligente de fios e permite a integração em Enterprise PDM e ERP. Esta foi a apresentação do SolidWorks Electrical. Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, podem contactar-nos através do nosso contacto telefónico, via e-mail e também podem visitar o nosso website. Muito obrigado pela atenção e até breve.